Oi, gente boa. Olha eu aqui outra vez. Hoje é quinta-feira, 5 de dezembro. Nós vamos falar sobre trabalhismo e aproveitar aí que tem um projeto, vamos também falar sobre a redução da jornada de trabalho, né? A recente mobilização pelo fim da jornada 6x1 reacendeu uma pauta essencial na esquerda brasileira: a necessidade de retomar o trabalhismo como eixo central na luta por direitos. Esse movimento, que une diversas categorias trabalhistas, trouxe à tona a urgência de revisar e fortalecer garantias que vêm sendo gradualmente enfraquecidas, até mesmo anuladas. Historicamente, o trabalhismo sempre foi uma base sólida para as conquistas sociais, garantindo avanços, como a CLT, por exemplo, o direito à previdência. Hoje, com a precarização e flexibilização das relações de trabalho, a esquerda volta a enxergar no trabalhismo uma ferramenta potente, né, para organizar trabalhadores e pressionar por mudanças estruturais. Resgatar essa tradição não é apenas uma questão de memória, mas de estratégia para construir um futuro mais justo. Colocar a luta por direitos trabalhistas no centro das pautas progressistas pode ser um impulso necessário para unir diferentes setores e retomar a confiança da população na esquerda. É oportunidade também para se pensar num projeto nacional de desenvolvimento, né, que une os brasileiros numa frente de salvação nacional. Para falar mais sobre o trabalhismo e como ele pode ser a chave para unir e mobilizar as forças progressistas do Brasil, eu converso com Cássio Moreira, pós-doutor em História na Universidade Federal Fluminense, doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor no Instituto Federal Rio Grande do Sul, autor do livro O Projeto de Nação do Governo João Goulart, né, e criador do canal Conversas e Café no YouTube. Eu peço a todos que estão chegando para que deixem o like no vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva para acompanhar toda terça e quinta-feira o Dialogando com Paulo Canabrava, né, o programa aqui da TV Diálogos do Sul Global. Também informo
que faremos o possível para ler todas as perguntas da audiência. Já vão mandando aí as suas questões, né? Já estão chegando aí, já tem gente que já está realmente mandando aí. Se quiser e puder contribuir para a continuidade da revista Diálogo do Sul Global, né, pedimos que nos mande sua doação via Pix, no Pix dialogodosul.com.br. Vamos começar. Né? Cássio, em nome da Diálogo do Sul, eu agradeço, Diálogo do Sul Global, eu agradeço sua presença e lhe dou as boas-vindas. Para começar, como de praxe aqui no nosso programa, eu quero que nos conte um pouco de sua vida, sua história, né? Sua militância e como se envolveu com o trabalhismo. Tá? Em primeiro lugar, é uma honra, viu, Paulo? Eu sei que tu fez parte do jornal Última Hora, né? Foi. Saudoso, né? Jornal que era um dos poucos que apoiavam o presidente João Goulart durante o golpe de 1º de abril. Eu sempre faço questão de ressaltar que o golpe não foi em 31 de março, como muita gente de esquerda fala, né? O golpe foi no dia 1º de abril de 1964 e foi um golpe civil-militar e usando também muitas vezes o que o Juremir Machado, né, fala sobre e midiático também, né? Muito obrigado pela oportunidade. Agradece ao Jorge também, né? As artes que ele faz aí para divulgação são magníficas. Muito obrigado pelo convite, viu? Pela segunda vez, da outra vez tu não pôde estar conosco, né? Tinha um compromisso, aí o Jorge acabou assumindo, né? Então, muito obrigado Eu estava hospitalizado. Que bom que ficou tudo bem agora. Tudo bem, então. Foi uma cirurgia da coluna. E dia 1º de abril eu cheguei na última hora para trabalhar, o jornal estava cercado por tropas. Tropas do 2º Exército, aí, da Mauri Cruel, compadre do Jango. Depois eu quero retribuir o convite de fazer uma entrevista lá no meu canal, aqui, Conversas de Café, viu? Tá bom, vamos fazer. Bom, olha aqui, conta um pouco aí da sua história para o pessoal te conhecer melhor, né? Perfeito. Enfim, talvez a minha ligação com o trabalhismo foi o fato que desde pequeno, desde de criança, enfim, 12, 10 anos, 13, 14, eu sempre me interessei muito por política, né? Às vezes pegava um caderno e fazia pesquisa, né? Batia em porta, na vizinhança, tal, para saber quem ia votar, né? Desde aquela eleição lá do Collor, do Brizola, do Lula, que, na minha opinião, foi um dos grandes erros do PT, né? De não ter apoiado o Brizola lá em 89, naquela eleição. Eu acho que tinha tudo para o Brizola, até por questão de legitimidade, né? Por ter sido um dos políticos caçados pelo golpe, de ser o candidato à presidência das esquerdas. Infelizmente, eu acho que o Lula não tinha a visão que ele tem hoje, né? Então, eu acho que foi um grande erro que o PT cometeu naquela época, não foi ter apoiado o Brizola. Mas, se tu olhares aqui, eu considero o Lula o maior líder trabalhista vivo da atualidade, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, então, e naquela época eu fiquei sabendo que o Getúlio ele era primo, irmão, ele era parente do meu avô materno. O meu avô materno se chamava Libindo Dornelles Viana e tinha o parentesco com Getúlio por meio dos Dornelles, né? Então, desde pequeno, eu sempre tive uma simpatia pelo Getúlio, pelo Brizola, enfim. Aí entrei na minha vida acadêmica, sou formado em economia, mestrado e doutorado em economia, pós-doutor em história política, MBA em gestão empresarial. Aí, quando eu cheguei para fazer o meu doutorado na URGS, em economia e desenvolvimento, eu tinha o sonho de ter um orientador, né? E graças a Deus eu consegui, que foi o professor Pedro Fonseca, né? Um dos homens que mais entendem sobre Getúlio Vargas no mundo. E eu, pensando o que eu ia pesquisar, né? Conversando com outro colega conhecido meu, Charles Siddhartha,
ele começou a falar um pouco sobre o Jango, tal, e eu comecei a me interessar. E aí teve duas referências que foram cruciais para a escolha do meu tema de pesquisa. Um foi o documentário Jango, do Silvio Tendler, que até é entrevistado no meu canal aqui, Conversas e Café. Tem uma entrevista fabulosa com o Jango, com o Silvio Tendler, que agora lançou um documentário fabuloso sobre o Brizola. E o outro é um livro do Muniz Bandeira, O Governo João Goulart e as Lutas Sociais. E aquele livro, embora eu já tivesse uma visão... eu, na minha adolescência, sempre fui eleitor do PT, né? Porque aqui o PT do Rio Grande do Sul tem uma pauta mais à esquerda ainda do que o PDT daqui, né? E, enfim, na minha opinião, o PT daqui do Rio Grande do Sul é um dos melhores do Brasil. Então, eu sempre tive essa visão meio que daqui. Só que eu sempre tive esse interesse muito grande pelo trabalhismo. E aí, nesse período também, eu dava aula já de economia brasileira e macroeconomia numa faculdade particular aqui em Porto Alegre, na antiga FAPA, né, que depois foi comprada pela Uniriter. E os meus alunos sempre me questionavam: Cássio, por que tu não concorre? Por que tu não, né? Tua aula é tão boa, tantos acontecimentos históricos, sabe tanto sobre os governos e tal. E aí, na época, eu tinha sido sempre eleitor do PT, só que naquela época eu tinha uma visão diferente do que eu tenho hoje sobre o mensalão. E aí eu estava um pouco desgostoso com o PT. E aí eu estava pensando, então, vou me filiar a um partido político. Aí eu estava em dúvida entre o PDT, né, o PSB, o PCdoB, o PT e o PSOL. Só que o PDT, na época, né, depois entrou no governo Sartori, tinha o Lazier Martins, então eu não identificava muito com essas linhas, né? O PT tinha essa questão do mensalão, que eu tinha uma visão diferente de que eu tenho hoje. E, na época, um trabalhista histórico aqui do Rio Grande do Sul, para mim, um dos melhores trabalhistas que existem aqui no Rio Grande do Sul, Pedro Ruas, tinha saído do PDT e foi para o PSOL. Então, eu pensei assim, daqui a pouco eu vou me filiar no PSOL, partido novo que está em construção, daqui a pouco eu vou criar uma corrente trabalhista dentro do PSOL, né? Se nem o Pedro conseguiu criar, imagina eu, né? E aí me filiei ao PSOL, né? Concorri a deputado federal, né? E participei da campanha do Pedro Ruas para deputado estadual. E aí, por algumas discordâncias, né, em relação ao PSOL aqui e tal, eu acabei me desfiliando do PSOL. E, na época, um ex-aluno meu da UJS me convidou para assistir uma palestra do Renato Rabelo no Direito da URGS. E o Renato, na época, era presidente do PCdoB, e eu já estava começando a fazer o meu doutorado em economia, né? E já tinha definido, então, que seria sobre o governo João Goulart, por causa dessas referências. E tive a honra de ser aceito pelo professor Pedro Fonseca para ser o meu orientador no doutorado. E aí eu estava pesquisando, né, sobre o projeto de nação do governo João Goulart, reformas de base, inclusive o meu livro é esse aqui, né, o projeto de nação do governo João Goulart, e o Renato Rabelo, lá o presidente do PCdoB, deu uma palestra lá na URGS sobre Projeto Nacional de Desenvolvimento, isso lá por 2006, 2007. Projeto Nacional de Desenvolvimento, reformas de base. Pô, e era tudo que eu estava pesquisando para o meu livro, né, do Jango. Aí eu acabei me decidindo me filiar ao PCdoB, embora eu nunca fui comunista. Acho o comunismo uma utopia, né? Na verdade, o comunismo nunca existiu na prática, né, em termos econômicos, né? E o socialismo que foi implementado sem liberdade também nunca me agradou. E aí eu acabei me filiando ao PCdoB, concorri a vereador, fiz 1.500 votos, né, com uma estrutura ínfima. Também depois concorri a deputado estadual em 2010, mas eu estava acabando a minha tese de doutorado. Até que eu acabei decidindo sair do PCdoB, fui para o PSB. Lá comecei a criar palestras, artigos sobre o trabalhismo dentro do PSB, né, tal. Aí, na época, o PSB lançou a candidatura do Eduardo Campos, mas a minha candidata era a Dilma, uma trabalhista histórica aqui do Rio Grande do Sul, né? Se formou no PDT, brisolista. Então, eu via na Dilma o trabalhismo, né? Na época, ela tinha ido para o PT, tinha sido candidata, e ela saiu como candidata, e eu acabei
resolvendo, então eu não achava ético eu estar num partido e apoiar um candidato de outro partido, já que o Eduardo Campos era o candidato do PSB. O grande PSB é um dos partidos que eu fui mais valorizado até hoje. E aí o PSB lançou o Eduardo Campos e eu me desfiliei e apoiei, fiz campanha para Dilma. Aí depois veio a questão do impeachment da Dilma, né, no segundo mandato, lá em 2014, né, isso 2014 já. E eu acabei voltando para o PCdoB, mas só com a tentativa de ajudar. Tanto que eu disse para eles que se eu não fosse eleito, eu ia me desfiliar, concorrer a vereador aqui pelo PCdoB. E comecei a imaginar que para o Brasil a melhor chapa seria a chapa Ciro Haddad, né? E aí fui até Fortaleza conversar com o Ciro, tentar convencer ele a ir para o PDT. Ele foi recebido no apartamento dele lá em Fortaleza, na Praia de Iracema. Uma conversa de 15 minutos se transformou em 2 horas, ele até desmarcou compromissos, uma grande conversa. E eu identifiquei no Ciro, naquela época, um candidato que poderia ser o pós-Lula, né? Porque o Lula estava preso, estava impedido de concorrer. E defendia também o Haddad como vice, até para o próprio. E depois, mais adiante, até o próprio Ciro começou a dizer que o Haddad era o vice dos sonhos dele, né? Elogiava o Haddad extremamente preparado, que seria o vice dos sonhos do Ciro. E aí eu criei, em 2016, grupos no WhatsApp, foram chegar a 10 grupos, que defendia a chapa Ciro Haddad. E nota, Paulo, ninguém falava do Haddad como vice do Ciro naquela época, e nem muito menos o Haddad como candidato à presidência. Então a gente acabou sendo visionário e ter essa visão que o Haddad seria o nome do PT, e que naquela época eu imaginava que ele deveria ser o vice do Ciro. Infelizmente, essa chapa não saiu, né? O Ciro teve a oportunidade de ser vice do Lula. O PT queria que o Ciro fosse vice do Lula, porque todo mundo sabia que o Lula não seria candidato. E aí o Lula não sendo candidato, quem assumiria a chapa seria o Ciro, com o Haddad de vice. Só que na época o Ciro ficou desconfiado que daqui a pouco o Lula não seria mais candidato, iam puxar o tapete dele, ele não seria o nome do PT apoiado, que daqui a pouco seria outro. E ele acabou não aceitando essas condições e lançou a chapa, né, do Ciro lá com a senadora Cátia Abreu, né? E o Haddad, né, teve a Manuela como vice. Então, naquela época, para mim, foi uma grande oportunidade que o Brasil teria. Talvez a gente não vencesse do Bolsonaro, mas eu acho que seria uma chapa com mais potencial ainda, né, o Ciro e o Haddad estando juntos, né? Na época, o Ciro era um grande defensor do governo Lula, inclusive tinha transferido o título para São Paulo anos atrás, né, a pedido do Lula, tinha sido ministro do Lula, queria tirar o Lula do Brasil para levar ele para o exterior para não ser preso. Só que, na minha opinião, com mágoas, etc., o Ciro acabou tentando se colocar como um pós-Bolsonaro e não mais um pós-Lula. E aí eu vi que cada vez mais o cirismo, que eu até apalidei uma parte desse cirismo, de cirismo lacerdismo, que é aquele cirismo que é fanático pelo Ciro, tal, mas é antipetista e é agressivo nas redes, etc. E aí eu vi que daqui a pouco não tinha mais espaço para mim dentro do PDT, com o Ciro, com essa linha anti-Lula, anti-PT. E aí um grupo surge para recriar o PTB, que eu sempre tive um carinho muito grande pela sigla PTB, não esse PTB fake do Roberto Jefferson, mas o verdadeiro PTB. E, na época, até aqui, eu fazia parte do diretório estadual do Rio Grande do Sul, de forma inexplicável, tiraram o meu nome. Aí depois teve alguns movimentos para pedir que o meu nome voltasse, acabaram voltando, mas isso me magoou profundamente na época. Embora eu quero fazer menção aqui que um grande nome, que eu gosto muito, né, tenho muita gratidão ao Manuel Dias, assim como o Roberto Amaral era a minha referência no PSB, o Manuel Dias é a minha referência dentro do PDT, né? Acho um grande trabalhista. Só que aí eu acabei optando por sair do PDT para ajudar na reconstrução do PTB. A convite, né, do próprio seu Paulo Tins, um dos signatários da Carta de Lisboa, enfim, acabei ingressando na direção, né, secretário aqui na tentativa de reconstruir o PTB. E como o PTB não existe ainda, o PTB tinha que ter queria um candidato e eles me convidaram, mas na época minha mãe, enfim, estava internada, tal, eu não podia, graças a Deus ela acabou saindo do hospital e eu então pude concorrer. E o PTB o PTB daqui pediu que eu ingressasse no PT. Eu até estava em dúvida entre o PT e o PSB e pedindo para eu ingressar no PT
para ser como candidato a vereador pelo PTB dentro do PT. E eu aceitei o desafio, né? Até porque eu sempre tive uma simpatia pelo Lula, para mim, o segundo melhor presidente da história desse país depois de Getúlio. E aí acabei concorrendo, já tinha concorrido a deputado federal no PDT, e acabei concorrendo, então, a vereador aqui pelo PT, aqui em Porto Alegre, representando o PTB. Então, um pouco da minha vida profissional, acadêmica e política. Tá bom, tá bom. Olha, vamos entrar no que fizemos a chamada para esse programa, né? A deputada Érica Hilton, aqui, líder do PSOL, ela está procurando, ela está tentando conseguir 171 assinaturas para poder apresentar a proposta de emenda à Constituição, né? A PEC que estabelece a duração do trabalho de até 8 horas diárias e 36 semanas, com jornada de 4 dias por semana e 3 de descanso. Outra proposta, né? Outra proposta já em tramitação na Câmara, a PEC 221/19, do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas, reduz de 44 para 36 horas a jornada semanal do trabalhador brasileiro. Essa redução terá prazo de 10 anos para se concretizar. O texto do deputado está na Comissão de Constituição e Justiça à espera de um relator desde março. Atualmente, a Constituição estabelece que a jornada deve ser de até 8 horas diárias e 44 horas semanais, o que significa o trabalho por 6 dias com um dia de descanso. Na sua opinião, o que a pauta sobre a redução da jornada de trabalho representa hoje no Brasil? Você acredita que seja viável a redução da jornada de trabalho, considerando as condições econômicas e estruturais do país? Eu fico muito feliz, né, pela deputada propor isso, porque eu acho que a esquerda, até por questões de pauta identitária, etc., foi perdendo um pouco esse viés mais nacional, né? E olha que eu digo que essas pautas, elas são extremamente importantes, né? Mas como política pública, de inclusão social, né? Inclusão racial, minorias, enfim. Mas como política pública de governo, não como discussão política principal. Eu acho que a discussão principal ela tem que estar na ampliação dos direitos sociais, trabalhistas, soberania nacional, né? E essa parte, a esquerda, de forma geral, né, principalmente pelo maior partido de esquerda do Brasil, que é o PT, acabou perdendo, tanto que se tu olhares as manifestações pró-Bolsonaro, se apropria do verde e amarelo, né? O patriotismo e o nacionalismo, embora o Bolsonaro não tenha nada de nacionalista, né? Mas ele usa o patriotismo, que são coisas diferentes, e se apropria. Então eu fico muito contente, muito feliz que essa pauta ela comece a trazer, e eu acho que é o caminho, né? Isso nos linka, e até tu foi muito feliz, né, com o título da live, que é A Esquerda Precisa Retomar o Trabalhismo. Depois a gente pode falar um pouquinho, até um pouco fruto da minha pesquisa de pós-doutorado, onde eu sustento que o PT também é uma forma de trabalhismo diferente, um pouco, uma origem diferente do PTB, do positivismo, mas daqui a pouco a gente pode falar sobre isso. Então eu acho que foi extremamente feliz, né? É uma coisa extremamente difícil, né? Porque isso mexe com uma das questões principais, até o que o Marx falava da mais-valia, né? Da jornada de trabalho e tal, mas é uma política que coloca na parede muitos falsos defensores do povo, de direita, de extrema-direita, que se dizem nas redes sociais defensores do povo, mas quando começa a colocar na parede pautas assim, eles acabam se perdendo, porque o forte deles é justamente as pautas identitárias, que acaba meio que desinformando um pouco e usando essas questões para se eleger. E quando se traz essas questões de ampliação de direito social, direito trabalhista, é tudo que a esquerda tem que abraçar e apoiar daqui para frente. Então eu vejo
um acerto muito grande, mas não pode ficar por aí, né? Na verdade, Paulo, o que está em luta no Brasil não é o socialismo. O próprio PT não é socialista, né, na prática, enfim, é um partido social-democrata. Eu sou um social-democrata, um trabalhista. O Muniz Bandeira sempre dizia que o trabalhismo é a social-democracia europeia, né? O trabalhismo no Brasil foi a tentativa de implementação de uma social-democracia europeia. Na verdade, o que está em disputa no Brasil são duas formas de Estado. Um Estado liberal, Estado mínimo, né? Com a redução do tamanho do Estado, e um Estado de bem-estar social. Nós tivemos um ganho, que a Constituição de 88, ela acaba meio que trazendo muitas bandeiras de luta do trabalhismo na Constituição de 88. Embora o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo neoliberal do FHC, acaba meio que enfraquecendo, né, aquela PEC 171 que diferenciava empresa nacional e para empresa estrangeira, várias outras coisas acabam modificando. Então, na verdade, o que está em disputa é um Estado de bem-estar social, onde nós trabalhistas defendemos, e um Estado liberal, onde a extrema-direita se apoia por meio do neoliberalismo. Então, o antigo Partido Trabalhista Brasileiro, criado, o PTB, né, foi criado em 45 por Getúlio Vargas. Ele teve seu fim decretado no último mês de novembro, quando o Tribunal Superior Eleitoral, né, aprovou a criação de uma nova sigla, Partido Renovação Democrática, PRD. né, oriundo da fusão do PTB com o Patriota. Na sua opinião, qual é o legado deixado pelo movimento trabalhista no Brasil? Quais os fatores que levam à perda de força do trabalhismo ao longo das décadas, né? Ótima pergunta. Na verdade, o legado é gigantesco, né? Tanto que todas as bandeiras de luta do PT, por exemplo, se baseiam nas lutas trabalhistas, né, antigas. Embora a gente tenha algumas ressalvas em relação ao Estado Novo, no que tange a restrição da liberdade, prisões arbitrárias, etc., o Estado Novo foi importante para a consolidação do Estado Nacional Brasileiro e da aprovação, inclusive, da criação da CLT, que talvez num regime democrático naquela época fosse mais difícil de ser implementado. Então, nós temos as bases, né, do Estado Nacional Brasileiro, as bases da legislação trabalhista, por exemplo, a questão do próprio direito, a questão do voto feminino, da justiça do trabalho, da justiça eleitoral, né, do voto do analfabeto, da criação da legislação trabalhista, férias, final de semana remunerado. Previdência. A gente tem o 13º com Jango, a expansão do Estado, a Previdência, né? A criação dos pilares de qualquer projeto nacional de desenvolvimento do país, que é a Petrobras e o BNDE, que depois ganhou o S de social. Então, todo o legado de esquerda que as esquerdas lutam hoje se criou em governos trabalhistas, né? E qual era o principal partido executor desse projeto? Era o PTB antigo. Nada a ver com o PTB fake, que vai surgir depois do regime militar, da turma do Roberto Jefferson, que se apropriaram, né, de uma sigla que não os pertencia, né? Porque, na verdade, o Brizola tenta retomar a sigla PTB, e aí não consegue, ia criar o PTD, né? PTD, aí, grande pesquisa do meu querido amigo Wendel Pinheiro, né, um livro fabuloso sobre o trabalhismo, a Bíblia do trabalhismo. Só que a sigla PTD soava muito mal no ouvido, né? Então foi trocado o D pelo T e aí virou PDT, né? Então o PDT acaba sendo o herdeiro teórico do trabalhismo do PTB, embora o herdeiro das massas vai ser o PT, né? Até porque o PT, quando ele nasce no ABC Paulista, ele nasce antitrabalhista. Porque se o PT, na sua origem, embora tenha uma origem sindical, né, e da igreja, o PT olha aquela visão que foi criada de associar o PTB com o populismo.
Embora o termo populismo, na sua origem, significa popular, ele acaba sendo usado de forma pejorativa, como populismo, como demagogo. Tanto que alguns livros de história antiga ainda se referem à República Populista, né? E, na verdade, e algumas pessoas de esquerda ainda têm visão crítica contra o Getúlio, contra o Jango, que eu acho que é um pouco de falta de estudo, né, da nossa história econômica e política. Então, o que acontece? O legado do trabalhismo brasileiro, e olha que o trabalhismo, e aí por isso que muitas vezes as pessoas confundem quando eu afirmo que Lula é trabalhista, PT é trabalhista, porque o trabalhismo é algo muito mais amplo. Tu tem o trabalhismo na Inglaterra, né? Tu tem o trabalhismo na Nova Zelândia, tu tem o trabalhismo de forma ampla, que é um movimento surgido especialmente dos sindicatos, da classe operária, já que a social-democracia tem uma parte da intelectualidade também que acaba colaborando. São braços do marxismo, né, que acabam não concordando com a ruptura do sistema capitalista, mas um reformismo. E no Brasil, então, o PTB, o trabalhismo autêntico, né, o raiz, ele é uma coisa muito peculiar nossa, porque ele vai ter origem, principalmente, além dos sindicatos, tal, mas ele vai ter origem no positivismo, que qualquer outro trabalhismo do mundo, inclusive o trabalhismo do PT, não tem. Né? Então, esse é o grande legado, só que faltou um pouco essa questão de trazer para as novas esquerdas que vão surgir, essa questão da soberania nacional, do positivismo, né? Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, que são os precursores do trabalhismo no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, né? Getúlio vai fazer parte do governo, né? Então, o legado do trabalhismo histórico é gigantesco, e por isso que as esquerdas hoje estão enfraquecidas, porque ela falta reconhecer o pai. Né? O PT é aquele filho que sai de casa, é primo do PDT, só que não reconhece o pai, e aos poucos. O próprio Lula mudou muito a concepção que ele tinha do Getúlio. Né? Eu tenho entrevistas que falam, ele mudou, leu os livros lá do Getúlio, anotou, enfim, ele tem uma visão completamente diferente. Mas o PT, na sua origem, surge como antitrabalhista. Por isso que as pessoas confundem e dão né, tal. Mas o legado é... Não há alternativa para o Brasil de esquerda no capitalismo que não seja o trabalhismo, na minha opinião. Olha, os brizolistas aí, mobilizados por Vivaldo Barbosa, estão se movimentando para recriar o PTB. Ele, inclusive, registrou já a sigla. Né? Você acredita que o trabalhismo consegue integrar pautas contemporâneas, como a sustentabilidade, a diversidade, sem perder sua identidade histórica? Né? Ótima pergunta. Primeiro, eu só queria trazer um outro ponto, que é o seguinte: quando eu falo que o PT é trabalhista, não é só eu que falo, tá? Quando eu fui orientado, supervisionado, eu tive como supervisor no meu pós-doutorado em História na Universidade Fluminense, um dos maiores conhecedores de trabalhismo do Brasil, que é o professor Jorge Ferreira. Inclusive, tem artigos que ele menciona que tanto o PT quanto o PDT surgem de matriz trabalhista. Né? O Muniz Bandeira ia ser meu co-orientador no doutorado, eu tive algumas conversas com ele por e-mail, Skype, enfim, e ele também tinha essa visão. Né? Eric Hobsbawm, né, um dos maiores historiadores do mundo, também traz essa ideia do trabalhismo do PT. Então, quando eu falo isso, eu não estou sozinho, eu tenho grandes nomes como referência para mencionar isso. Né? A questão que eu vejo, Paulo, e chamo Paulo ou Canabrava, o que preferes? Esse é o Paulo. Diga. Não, lhe chamo como Paulo ou o Canabrava? Como queira. Paulo, tá bom. Tá bom. A tua pergunta é a questão da atualidade, da modernidade do trabalhismo. Então, eu, sendo orientado pelo professor Jorge Ferreira, tendo algumas conversas, depois, infelizmente, o Muniz Bandeira, que é um dos grandes trabalhistas do mundo, veio a falecer, um dos grandes pesquisadores sobre trabalhismo do mundo, veio a falecer. Eu escrevi um artigo de pós-doutorado onde eu defino
um novo conceito para trabalhismo no século XXI. Tu permite que eu coloque aqui na tela rapidinho, porque aí eu já comento? Tá, claro. Então, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Eu já estou compartilhar. Esse artigo também está lá no... Dá para enxergar aqui? Pessoal que está no chat aí de casa, dá para enxergar bem? Precisa ampliar mais, né? Deixa eu ampliar um pouquinho mais. Do que se trata aí? Na verdade, eu vou mostrar aqui. Ó, é um artigo que saiu nessa revista, a Revista Economia Política e História Econômica, e o meu artigo tem o título de O Trabalhismo no Século XXI. A ideologia do trabalhismo no século XXI. Então, eu acabo estudando experiências trabalhistas, falo sobre a questão do trabalhismo no Brasil, a origem, associo a questão do trabalhismo, do desenvolvimentismo, e aí tem uma parte do artigo que eu crio um novo conceito para trabalhismo, que seria o quê? Para contribuir na elaboração de um conceito para trabalhismo mundial no século XXI, definimos trabalhismo como uma ideologia política formulada ou executada de forma deliberada, implementada por um partido político ou movimento social, tendo como princípio básico a coexistência de solidariedade com as liberdades individuais e democráticas, e que visa a prevalência dos interesses do trabalho sobre o capital por meio da valorização do trabalho, assim como promover uma estrutura educacional pública gratuita de qualidade, aliada a um sistema de produção com função social e que busque a inovação tecnológica e o empreendedorismo guiados pela visão estratégica do papel do Estado como promotor do desenvolvimento. Assim sendo, os elementos que compõem o núcleo duro do trabalhismo em qualquer país, então é uma maneira de identificar se o governo é trabalhista ou não, a prevalência dos interesses do trabalho sobre o capital por meio da valorização do trabalho e de um salário digno, visão estratégica do papel do Estado como promotor do desenvolvimento, foco na educação pública gratuita e de qualidade, incentivo à inovação tecnológica e do empreendedorismo e fortalecimento da participação democrática como meio para uma sociedade com justiça social. Na esfera econômica, o trabalhismo está umbilicalmente associado a uma ideologia econômica que visa o desenvolvimento socioeconômico por meio de uma ação indutora do Estado, em paralelo ao fortalecimento do trabalho sobre o capital, sempre tendo em vista a convivência harmônica entre o trabalho e a produção. Portanto, a valorização do capital produtivo em detrimento do capital financeiro, promovendo uma melhor distribuição da renda e da riqueza, objetivando o progresso, desenvolvimento e igualdade social. E hoje eu acrescentaria essa questão, essa busca por um estado de bem-estar social. Então, respondendo agora objetivamente a tua pergunta, né? Eu acho que o trabalhismo, ele é uma ideologia que ele vai se transmutando ao longo do tempo. O trabalhismo de hoje não é o mesmo do PT, enfim, não é o mesmo trabalhismo do Jango, assim como o mesmo trabalhismo do Brizola, como do Getúlio. Há mudanças, há aprimoramentos. O próprio Getúlio surge, depois o Alberto Pasqualini traz uma contribuição enorme, né? O próprio Jango, depois vem o Brizola, retoma a volta do Brasil, traz essa ideia de socialismo moreno, Darcy Ribeiro, enfim, há essas alternâncias, essas mudanças, né? Só que hoje nós vivemos numa sociedade que vai sofrer uma revolução inimaginável, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial vai mudar a forma de produção, né? Ou seja, nós teremos no futuro robôs com inteligência híbrida, metade humano, metade robô. Nós teremos muitas coisas que vão revolucionar de forma cada vez mais rápida o modo de trabalho. E o trabalhismo tem que estar preparado para essa questão do empreendedorismo e principalmente da inovação tecnológica, que é o motor. E isso as nossas esquerdas ainda estão lá na década de 80, enquanto a extrema-direita já está na programação neurolinguística, enfim, algoritmos, etc. A nossa esquerda está engatinhando ainda. Por isso que ela leva uma surra nas redes sociais. Claro que tem a questão do grande capital que está por trás, etc. São vários motivos, mas esse é um dos motivos que faz com que a esquerda leve um baile, né, nas redes sociais, enfim,
nessas discussões que aos poucos está, né? E o trabalhismo é o caminho, né? Eu acho que o pessoal que é simpatizante do PT cada vez mais tem que se identificar como trabalhista. O Lula é o maior líder trabalhista do mundo da atualidade, tá? Assim como o Getúlio foi o maior, na minha opinião, o melhor presidente que esse país já teve. Então, vou E o pedir Jango para os seria o nossos. melhor presidente se as reformas tivessem feitas. Na minha opinião, está lá entre os 3 melhores presidentes. Porque o Jango, e aí está o meu livro, uma outra hora a gente pode fazer uma live só sobre o livro, Paulo. O Jango fez muita coisa em tão curto espaço de tempo. Bom, o senhor presenciou essa época, né? O Jango fez uma quantidade de coisas, com todas as dificuldades que ele teve, né? Na minha opinião, o Jango é um dos políticos mais injustiçados da história do Brasil, assim como a presidente Dilma também, uma grande trabalhista. Bom, vamos dar voz aqui para o nosso público. A Mariana Perereca, muito bem colocado, Cássio, na sua concepção, como o governo deveria lidar com a figura do mercado, que sábado a economia nas moitas. O pacote Haddad, que já era liberal, nem isso agradou. A questão do mercado, tá? Tem várias questões. Tem os grandes interesses dos fundos, enfim, né, do grande capital. Tem os agentes que atuam, né, que trabalham no mercado financeiro. Tem um componente aí muito ideológico, né? O pessoal do mercado, ele é Bolsonaro, ele é anti-PT, anti-Lula, uma boa parte. Então já traz aquela coisa, né? Tem a questão política também, no sentido de que adotando essa pauta é um tiro no pé para a popularidade do presidente Lula, que não está muito alta, embora a gente, o mundo todo, né? Com exceção do México, que recém foi eleito, todos os países têm uma divisão na sociedade muito forte, que as mídias sociais acabam colaborando para isso. Então, é um ambiente diferente. Então, e tem a questão também, né, do setor rentista, que acaba trazendo esse discurso. Na verdade, o que está por trás desse discurso de corte de gastos, e também faço referência ao meu querido amigo Pedro Paulo, é que, na verdade, o corte de gastos, se a dívida pública aumentar, há uma pressão para aumento de impostos, e como no país, no Brasil, nós temos um sistema regressivo, ou seja, quem ganha mais paga menos e quem ganha menos paga mais, e no Brasil se paga muito imposto, depende. A classe baixa paga muito imposto, a classe média paga muito imposto, a classe alta não paga quase nada de imposto. Então, com o aumento da dívida pública, há a pressão para o aumento de imposto. Só como a classe média e a classe baixa estão por aqui de imposto, começa a se trazer à tona essa ideia de aumento progressivo do sistema tributário, que é a classe alta pagar mais imposto. E eles não querem, eles querem que isso seja resolvido por meio da queda no corte de gasto social. O outro ponto é que tu cortando o gasto social, tu está diminuindo o Estado, a participação do Estado na economia, e sobra mais espaço para a iniciativa privada ganhar dinheiro em saúde, em educação, em transporte. Então, tem esses dois componentes que fazem com que esse discurso do corte de gastos, né, tal. A segunda parte da pergunta, eu não vejo o pacote do Haddad como liberal. O Haddad, na verdade, tudo que o Haddad faz, o Lula tá... o Haddad é uma espécie de uma criação do meu malvado favorito para o mercado, tanto que as pesquisas mostram que a popularidade pelos agentes do mercado do Lula é muito menor do que o Haddad, mas é uma função, o Haddad está fazendo isso, porque o Haddad é um político... eu sempre digo que o Haddad é o Jango do Getúlio. Né? O Haddad é um político muito hábil, tanto que o Lula está tentando tornar o Haddad como herdeiro político. Tanto que não é à toa que, em vez do Lula ir para a rede nacional anunciar o pacote, ele faz com que o Haddad vá. Né? Então, o pacote do Haddad tem muita coisa boa. Eu fiquei muito contente com o pacote do Haddad. Por quê? Porque traz a questão de proibir isenção fiscal, etc., enquanto tiver superávit primário para as empresas. Mexe a questão dos super salários,
especialmente no judiciário, o Ministério Público já está dizendo que vai ter um monte de aposentados, mexe com essa questão histórica dos super salários no funcionalismo público, né? Que ganham muito acima do teto, e eles especialmente estão no legislativo e no judiciário. Mexe na questão, principalmente, de trazer a discussão do imposto progressivo para quem ganha mais de 50 mil reais por mês, que é uma camada. Só para a gente ter uma ideia, Paulo, dados do IBGE de 2000, para as pessoas estarem entre a maior renda de 10% da população brasileira, isso há 24 anos atrás, a pessoa, se ganhasse R$ 2.700, ela estava entre os 10% com maior rendimento do país. Se eu for atualizar para hoje, deve estar em torno de 6, 7 mil reais. Então, nós somos um país muito desigual. E uma das coisas que alimenta essa máquina de desigualdade socioeconômica é o nosso sistema tributário. Então, o Haddad, na minha opinião, o pacote foi excelente, porque nós temos uma dívida pública, que ela não é tão alta assim. Tu tem o Japão com mais de 200 e poucos por cento do PIB de dívida, tu tem outros países, só que é uma dívida que faz com que o governo tenha que pagar muitos juros. O Brasil é um dos países é o país que mais paga juros da dívida. Bom, aí vem a questão do Banco Central, né? O pessoal nomeado pelo Lula está votando. É que, na verdade, na minha opinião, tem um acordo lá no Banco Central que, embora tenha divergência na votação, na hora de divulgar, se divulgou que foi unânime. Mesmo que o pessoal que... Eu acredito que, aos poucos, né, nós estamos numa situação de pleno emprego, isso traz uma pressão inflacionária. Eu acho que o Haddad, o governo, está esperando o time certo. Porque se tu pegar até o segundo governo Vargas, ele adota uma política de austeridade nos 2 primeiros anos, 51, 52, e adota uma política mais à esquerda, mais desenvolvimentista em 53 e 54. Então é natural os governos fazerem algumas políticas não tão populares assim nos 2 primeiros anos de governo, para nos 2 próximos, que é o período de eleição, né? Então, assim, o Brasil ele está crescendo com a menor taxa de desemprego da história. A nossa questão externa, nós temos um volume de reservas fabuloso que foi começado pelo Manteiga, que, na minha opinião, foi o melhor ministro da Fazenda que o Brasil já teve, Guido Mantega, que é outro injustiçado, que tem uma ojeriza, o mercado tem uma ojeriza, isso é um bom sinal, né? O Manteiga, na minha opinião, foi o melhor ministro da Fazenda que esse Brasil já teve. Torço que o Haddad passe, mas acho que o Guido fez muita coisa, né? Então, um pouquinho sobre essas questões, Paulo. Acabei me alongando demais. Vamos ver. Prazer a conversa. Lívia Aragão Cássio, qual, na sua opinião, é o motivo da falta de representatividade dos trabalhadores na política? Antes de falar em luta trabalhista, não temos que eleger trabalhadores? Bom, obrigado, Lívia, pela pergunta, ótima pergunta, né? A questão é que a questão é bem complexa, né? Na verdade, o trabalhador, aquele trabalhador operário que a gente tinha da década de 70, 80, mudou. Hoje o trabalhador, até o pseudo-empreendedor, que é a pessoa que trabalha no aplicativo, né? iFood, Uber, Pop, etc., são trabalhadores, né? Não são empreendedores, são trabalhadores, estão trabalhando. Então, a gente tem a questão das redes sociais. A grande questão, na minha opinião, que faz ajudar é que muitos trabalhadores não se vê como classe trabalhadora, entendeu? Há essa falta de percepção de luta de pertencimento a uma classe social e a própria questão da soberania nacional contamina a própria esquerda. É só ver essas pautas identitárias, etc. A pauta principal tem que ser o quê? Luta de classes, ampliação dos direitos sociais e trabalhistas e soberania nacional. Então, qual é o caminho para retomar isso? É o que a própria deputada Érica fez, né? Ou seja, é trazer para a luta política ampliação de direito trabalhista e direito social. As pessoas, a pessoa que trabalha nesse regime de escravidão, que é o 6x1, eu sempre digo, né? Só é a favor da escala 6x1 quem não trabalha nela. Né? Então, eu sugiro que os senhores deputados trabalhem, os senhores deputados que defendem, são contra a escala, são a favor da escala 6x1, são contra que acabe com ela, que trabalhem lá no Congresso 6x1, então.
né? Porque só é a favor de trabalhar 6x1 quem não trabalha nela. Só que isso traz o trabalhador que trabalha na escala 6x1, ele se identifica, olha lá, é o deputado de esquerda que está defendendo a minha pauta, não é o de direita. Então, a esquerda tem que retomar o trabalhismo, retomar a questão da ampliação e direito das lutas sociais, né? E não só o governo, né? Porque o governo faz dentro dos graus de liberdade que ele tem. Mas isso tem que partir da sociedade também, da militância política. É isso, né? É direito social e direito trabalhista e soberania nacional. A gente revogar aquela PEC que a Fernanda Henrique aprovou, que trata igual empresa multinacional com empresa estrangeira. É uma questão de soberania nacional. Então, tem várias dessas questões, eu acho que é o caminho para retomar a política e incluir cada vez mais pessoas que queiram se candidatar. Porque houve um descrédito à classe política fabricado, né, e com contribuição de alguns políticos, que fizeram com que as pessoas hoje, muitas vezes, tenham vergonha de falar de política, de querer ser político, né, porque político virou sinônimo de ladrão no país. E não é, tem muito político bom. Aí uma pergunta interessante. E acha que o PDT, que era herdeiro do trabalhismo de Vargas, morreu como partido trabalhista? Bom, eu já tive no PDT, né? Eu acho que o PDT não morreu, compadre. Tem trabalhistas fabulosos dentro do PDT. Desde o próprio Manuel Dias, o Henrique, que faz um trabalho fabuloso na Fundação Leonel Brizola, né? O Wendel Pinheiro, né? Marcelo Barros, Maluf em São Paulo. Tem vários trabalhistas, né, que trazem o legado. O que eu acho é que os deputados do PDT, uma parte deles, acabaram, né? Já tivemos Cherini no PDT, aqui no PDT de Porto Alegre, gente defendendo entrar no governo Melo, né? No Eduardo Leite. Então, alguns parlamentares do PDT que acabam se apropriando da sigla, né? Porque os partidos trabalhistas, uma das coisas extremamente importantes de um partido trabalhista é a democracia interna. E hoje o PDT não tem democracia interna. Hoje não tem alternância na presidência. Acho que o Lupe está sendo um grande ministro da Previdência, está fazendo um ótimo trabalho como ministro. Só que eu já participei, eu participava do diretório estadual do PDT daqui e nunca fui chamado para nada, as decisões já vinham prontas, a chapa já vinha pronta. Então isso falta renovação, falta uma democracia interna dentro dos partidos. E aí alguns deputados, isso também está acontecendo no PT, alguns deputados, com seu poder parlamentar, se acabam se apropriando das questões internas das siglas, né? Então, eu vejo que existem muitos trabalhistas autênticos dentro do PDT, sim, mas, infelizmente, a atuação parlamentar e o antipetismo dentro do PDT contamina, porque o antipetismo joga lá para querer fazer aliança com o PSDB, com Cidadania, com outros partidos mais ao centro, à direita, etc., né? E o PT e o PDT são primos, né? Não vou dizer que são irmãos, porque o próprio PT não surge como um partido trabalhista, ele surge como um partido antitrabalhista. Mas dá para dizer que são primo-irmãos, porque eles estão na mesma luta trabalhista, e o PT hoje representa a luta trabalhista, em outra época, em outro contexto. Mas com aquela... Eu já li, eu pesquiso, eu até escrevi um artigo que vale a pena com o Pedro Paulo, defendendo que houve um projeto nacional de desenvolvimento do governo Lula. Só que eu li muitos documentos do PT. Eu não achei nenhum documento do PT que fale a palavra trabalhismo. Porque fica aquela disputa de partido, entendeu? Se eu falar trabalhismo, é o PDT. Não, o trabalhismo é algo que vai muito acima das siglas políticas. É uma ideologia. Então, vocês que estão assistindo, vocês que são filiados ao PT, que são simpatizantes ao PT, vocês são trabalhistas. Comecem a falar que vocês são trabalhistas. Só que comecem a ler mais sobre o Getúlio, sobre o Jango, sobre o Brizola, sobre o Lula. Enfim, vocês são trabalhistas. Não é à toa que essa foto que está aqui em cima, para mim, tem os grandes quatro grandes líderes trabalhistas que o Brasil já teve, né? O Getúlio, melhor presidente da história desse país, na minha opinião. O Lula, o segundo melhor presidente. O Jango, um político visionário que seria, se tivesse implementado as reformas, seria o melhor presidente. Na minha opinião, está entre os 3 melhores presidentes. E o Brizola, que foi o melhor presidente que a gente não teve. Então, essa é a minha opinião. Essa foi.
Essa aí eu gostei. Foi o melhor presidente que a gente não teve, né? Exatamente. A Paula Holiday. Aí o trabalhador hoje não tem mais voz. Isso se deve ao enfraquecimento dos sindicatos e da estranha relação do líder sindical com os donos das empresas, não acha? Perfeita pergunta, Paula. Muito obrigado. Posso fazer uma propaganda também, pessoal que gostou, quiser ir lá se inscrever no meu canal, falta bem pouquinho para a gente chegar a 4.000 inscritos, tá? Conversas e Café, o canal Trabalhistas. Sério, lá tem muito material, muita coisa bacana. A questão do sindicalismo é extremamente importante, né? Tanto que o trabalhismo britânico ele vai surgir dessa luta sindical, né? E quando a dama de ferro, a Margaret Thatcher, assume na Inglaterra, ela tenta destruir completamente os sindicatos, né? E no Brasil acontece esse enfraquecimento dos sindicatos ao longo da ditadura. Os sindicatos acabam sendo abraçados dominados por alguns partidos políticos que vê muitas vezes na luta do sindicato uma forma de lutar pelos seus partidos. E muitas vezes os sindicalistas acabam esquecendo um pouco de trazer esse debate, né, dos interesses dos trabalhadores, tentando afastar um pouco essa questão partidária. Tanto que muitas vezes eu me lembro, quando eu trabalhava no IBGE, havia disputa do sindicato, a gente sabia, aquela chapa é ligada ao PSOL, aquela chapa é ligada ao PT. A disputa era, né, entre os partidos, tal, né, de forma indireta. Então, eu acho que o trabalhismo, o sindicalismo é extremamente importante, fortalecimento, e aí também os governos têm que ajudar nesse fortalecimento, né? Mas tem que ter uma modernização, na minha opinião, do sindicalismo no Brasil, né? Uma modernização da forma e do conteúdo, porque os sindicatos, né, são extremamente importantes. Só que a gente tem outras formas de trabalho e vai ter cada vez mais formas diferentes, né? O segmento não está preparado para a inteligência artificial. Na verdade, nenhum de nós está, né? Mas eu acho que tem que ter uma modernização, né? Mas o caminho é entrar nessas lutas de pauta trabalhista, como a questão da jornada de 6.1, que foi uma das primeiras, não espero que fique aí, eu acho que tem que ir para mais. Eu sempre fui um defensor árduo da jornada de trabalho de 30 horas, de 6 horas, desde várias campanhas que eu participei. Lá em 2010 eu já defendi a jornada de trabalho de 30 horas, né? Então eu acho que a gente tem que lutar pela consolidação e implementação de um estado de bem-estar social, né? Eu sou um social-democrata, eu sou um trabalhista, eu sou um nacional-desenvolvimentista, um social-desenvolvimentista. Então, esses itens têm que ser dominados pelas pessoas, né, para a luta ficar melhor. Aí o Diego Casagrande, Cássio, sempre falam do Jango e como ele era importante. Você acha que hoje ele conseguiria lidar com esse formato político que temos no Brasil? É o mesmo formato que, né, a partidocracia que torna o país ingovernável, né? Eu vou botar assim, eu acho, eu vou te falar uma coisa. Quem é que perguntou? Qual é o nome da pessoa? Diego. Obrigado, Diego. Obrigado pela pergunta. Ótimas perguntas. Eu estou impressionado com a qualificação do teu público aqui, viu, Paulo? Tá de parabéns aí nas perguntas. Eu tenho lido no chat aqui também comentários respeitosos, porque às vezes eu participo quando eu falo esse negócio que o PT é trabalhista, o que eu sofro de agressão, né, de algumas pessoas, fanáticas, e também que não compreendem o que eu estou querendo dizer. Então, é muito bacana que eu tenho um público tão seleto, assim, tão educado e com perguntas muito inteligentes. Obrigado. A questão do Jango, eu vejo o Jango um político muito parecido com o estilo do Lula, no sentido de ter uma habilidade política, de fazer política, né? O Ciro sempre brinca com que o Lula é um encantador de serpentes, né? Ele fala até de forma pejorativa. O Jango também tinha essa fama. Tu quer ver uma coisa? Eu vou colocar aqui compartilhar com vocês uma parte do meu livro. Vou compartilhar de novo. Que é... já fazendo propaganda, né? Eu estou na luta que ele saia
a segunda edição. Eu vou colocar aqui, foi um deputado que ele recomendou não se encontrar com Jango. Deixa eu tentar ver qual era a palavra. Deixa eu tentar lembrar agora. Talvez tu possa me ajudar, Paulo. Foi um deputado que ele era da UDN e ele dizia que... Cadê? Já vou achar aqui. Ele dizia que ele aconselhava os seus colegas parlamentares a não se encontrar com o Jango, porque o Jango era um sedutor, né? Tamanha é a habilidade política. Aqui, ó. Era notória a fama que Jango tinha em desarmar seus interlocutores. Dá para enxergar agora? Estou aumentando aqui. Conforme Tejo, certa vez o conhecido político e professor Eliomar Baleeiro, ligado ao DN e forte opositor do governo, reuniu-se com João Goulart e, ao sair do encontro, recomendou aos colegas de partido para que não se encontrassem com ele, pois, conforme suas palavras, o homem enfeitiça. Né? Então, assim, eu vejo o Jango... Acho que o Jango teria mais facilidade de lidar com esse congresso que o Brizola, né? Assim como o Lula teria muito mais facilidade do que aqueles que... Eu sempre fui um grande admirador do Ciro, embora discordo completamente da posição, do rumo que o Ciro tomou, e acabei sendo um crítico do Ciro hoje, né? Por causa desse antipetismo, né? Enfim. Mas... Em termos de personalidade, eu não estou comparando aqui, daqui a pouco já vai ter gente me atacando, que eu estou comparando o Jango com o Lula, não. Em termos de personalidade e de negociação, etc., articulação, eu vejo o Jango muito preparado, se ele estivesse nessa época, né, para lidar. O que não faltou no Jango foi coragem, porque se ele tivesse aceito algumas coisas que ofereceram para ele, mas era uma questão de honra para o Jango fazer as reformas de base. E algumas pessoas dizem que o Jango foi covarde, etc. Não. Olha, talvez eu acho que o grande erro do Jango, e aí tu pode comentar também, Paulo, fico curioso até para saber a tua opinião. Na minha opinião, o grande erro do Jango foi ter aceito a situação de compromisso lá do parlamentarismo. Eu acho que aquela era a hora de bater pé e assumir com todos os totais poderes, né, do presidencialismo, que a campanha da legalidade, liderada então pelo governador Leonel de Moura Brizola, que era cunhado do Jango, liderou. Agora, em 64, o Jango está no meu livro, inclusive, o Jango, ele tem até vou procurar aqui, lembra do Sereno? Sereno, O Sereno tem um livro chamado Diário Político de Sereno Chese, tá? E aí o Sereno, o Chese, né, ele... tem uma parte do livro dele que ele conversou com o Jango no exílio, e o Jango disse para ele o seguinte: olha, eu não imaginava que o golpe ia durar 20 anos, 21 anos. Eu imaginava que iam fazer mais ou menos parecido com o que fizeram o Getúlio. Eu ia me autoisolar na minha fazenda, né? Os militares iam tomar o poder, ia ter novas eleições lá em 65, o JK provavelmente seria eleito, e nós manteríamos uma normalidade democrática. Só que o que o Jango não percebeu na época, que o golpe não foi contra o Jango, o golpe foi contra o trabalhismo. E para varrer uma ideologia trabalhista do mapa, não basta 3, 4 anos, precisa décadas, porque tu vai varrer uma ideologia, tu tem que varrer ela de forma geracional. Por isso que o PT volta sem esse link com o trabalhismo. As bandeiras são as mesmas, as lutas são muito parecidas, só que não tem esse link, porque ficou 20 anos, né? Então, essa é uma questão importante. Não sei se eu respondi a pergunta dele. Só que nós estamos chegando aqui ao final
A prosa tá boa, viu? Se tu quiser, fica mais meia A hora. Vou prosa está curtir. boa, mas a gente tem outros compromissos aí, a redação tem que se concentrar no boletim, a gente faz um boletim diário aí. E eu agradeço muito a sua presença, foi muito elucidativa, né? E gostei, né, dessa visão trabalhista da história, que coincide com a minha visão trabalhista da história também, né? Honrado de saber disso, seu Paulo. Então, rapidinho, se despeça da turma aí. Eu estava olhando várias perguntas, né, lá no chat, né? Obrigado, Edgar, por ter se inscrito no canal, a Carolina, etc. Eu gostaria muito de responder todos vocês, né? Mas infelizmente a gente não tem mais tempo. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que eu me sinto um soldado do trabalhismo, no sentido de divulgar a ideologia trabalhista. O trabalhismo existe em vários partidos e também pessoas que não são filiadas a partidos são trabalhistas, né? A partir do momento que tu luta por um país com justiça social, ampliação de direitos trabalhistas, sociais, né? O Jango defendia a reforma urbana, o governo Lula e Dilma fizeram Minha Casa e Minha Vida. A reforma tributária que o Jango defendia, a primeira etapa foi feita e a segunda etapa que vai mexer, que é o mais difícil, né? Porque o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, a segunda etapa da reforma trabalhista tributária vai ser muito difícil de ser feita, mas está aí. Então, a questão do fortalecimento da Petrobras, do BNDES, o governo Lula fez. Então, tem muitas questões que estão sendo feitas aqui. E só que aí tá, eu acho que essa ideia de você. Eu gostaria muito, para quem está me assistindo, no meu canal, inclusive, está o documentário, que vocês assistam o filme Jango, do Silvio Tendler. Tem no YouTube gratuito aí, só pesquisar como, quando e por que se derruba um presidente, o documentário do Jango. E também que vocês comprem ou consigam, de alguma forma, o livro do Muniz Bandeira, chamado João Goulart e as Lutas Sociais no Brasil. Eu acho que qualquer pessoa de esquerda que não assista esse filme ou que não leia esse livro, não vai ter uma visão capenga sobre a questão brasileira. Então, eu peço que, se bem quiserem, né, adquirir o meu livro ali, Projeto de Nação do Governo João Goulart, agradeço. Então, eu peço encarecidamente que vocês que lutam por mais justiça social do Brasil e não conheciam muito o trabalhismo, e vocês são trabalhistas, mas não sabem, que assistam essas duas referências, o filme Jango, do Silvio Tendler, e o livro do Muniz Bandeira, O Governo João Goulart e as Lutas Sociais no Brasil, porque vocês vão ter uma visão muito mais ampla, vai clarear muitas coisas, e também se inscrevam no meu canal Conversas e Café. Muito obrigado, Paulo. Então, é isso aí. Muniz Bandeira é um cientista de um rigor, né, um dos maiores intelectuais do brasileiro. Sim, de um rigor assim, espantoso, né? Como cientista, né? Cientista político, historiador. É isso aí. Fiquem com a gente, né? E foi grande defensor do governo Dilma contra o golpe parlamentar que foi implementado. É isso aí, né? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado, esse é o papel de Diálogos do Sul. Da nossa linha é estimular em você o pensamento crítico, olhar crítica e criativamente a realidade. Não deixar com que as pessoas imponham em você o pensamento dela, a interpretação dela dos fatos que estão acontecendo. Apoie quem fortalece o pensamento crítico. Apoie Diálogos do Sul, que é a sua revista.